viemos aqui comentar nesse último número da revista Agroanálise uma excelente entrevista do Sr. Wilson Araújo, da Secretaria do Ministério da Agricultura, explicando direitinho como é que é a regra do crédito rural, ou seja, os bancos são obrigados a dar 27,5% dos seus depósitos à vista para o crédito rural e alguns bancos se sujeitam às regras de subvenção, são poucos bancos que se sujeitam à regra de subvenção, ou seja, dá outros recursos que daí são completados pelo Tesouro. Pois bem, aí que está a questão. Ele explica claramente que para a subvenção o banco joga o custo de captação mais uma coisa que se chama CAT, custos administrativos e tributários. E é isso que realmente, de uma vez por todas, a gente precisa conseguir que o Ministério da Fazenda, ou o Copom, ou o Banco Central, faça com que os bancos abram esse CAT. Por que estamos falando isso? Ora, todos nós sabemos que ao deixar o nosso dinheiro no depósito à vista, ele rende zero. E quando a gente aplica o recurso, no caso dos bancos que aceitam subvenção, esse recurso hoje rende menos de 2% ao ano, ou 2% ao ano no máximo. Quando a gente olha as taxas do crédito rural, há pouquíssima coisa a 2,5% para produtores muito pequenos, e a maioria do crédito está entre 4% e 7% ao ano. É uma taxa preferencial, sem dúvida. Se a gente for para a taxa de mercado, ela está acima de 6, 7, 10% ao ano, no caso de cartão de crédito, por exemplo. Se pega as cartas, os créditos de empréstimo direto, estão na faixa de 3,5% ao mês. Gente, o Brasil não pode continuar com um sistema em que os juros são tão altos. E se vocês olharem para os países mais desenvolvidos, ou países parecidos com o Brasil, subdesenvolvidos, as taxas de juros não têm essa altura. Por que no Brasil acontece isso? Essa é uma questão que precisa ser esclarecida. Se a gente olha agora, acabou de sair os balanços, entre os 5 maiores lucros tem 4 bancos. Não é à toa, os bancos não são competitivos no Brasil. Então, quando a gente diz que a taxa para o crédito rural ela é hoje em dia subsidiada, não é verdade, não tem subsídio mais para a taxa. Se ela é subvencionada, se há algum recurso do Tesouro para os bancos, é preciso que se explique como é que os bancos calculam esse custo administrativo e tributário. Porque, de novo, a captação dos bancos não está acima de 2% ao ano. Então, o grande problema hoje no Brasil é que quem está sendo mais defendido do que o setor agropecuário, que esse é o grande puxador da agricultura brasileira, é o setor bancário, o setor... Eu, de novo, não consigo entender que você tem uma taxa de juros no Brasil para o crédito rural de 7% ao ano, quando a Selic está 2%, a inflação está abaixo de 2%. Quanto que é esse CAT, esse custo administrativo e tributário? Então, essa é o grande nó que eu vejo e que precisa ser resolvido e muito bem resolvido. Porque a gente, de novo, dizer que o crédito rural não é preferencial, não, ele é preferencial. Você imagina ir para o mercado pegar uma taxa de 3,5% ao mês. O crédito imobiliário, por exemplo, agora sai esse novo programa, né, Casa Verde e Amarela, fala aí em 5% ao ano. Gente, no mundo inteiro, financiamento imobiliário é 2, 2,5%. Aqui no Brasil, tudo que é de banco é mais caro. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que atacar na raiz, na estrutura, porque os bancos não são competitivos. Essa é uma coisa extremamente clara, né? E a gente vai continuar falando sobre isso, porque o produtor rural, ao ver essas taxas, ele está tendo muita demanda por isso. Eu repito, claro que um cara que está produzindo soja, ganhando muito dinheiro com a soja está muito favorável, não vai ter problema. Mas você comprar um equipamento em 6, 7 anos, pagando uma taxa de 7%, isso vai dar uma taxa real de 4, 5% ao ano. Talvez muitos produtores tenham problema quando as prestações lá para frente, seu produto não sobe de preço e ele tiver que arcar com essas... Ele não está acostumado com isso. Então eu volto a dizer aqui, é fundamental que as entidades agropecuárias façam um apelo, a ministra Tereza Cristina está claramente ciente disso,
e a gente consiga com que haja uma abertura desse CAT e que realmente, e como fazer baixar as taxas de juros no Brasil, só mesmo aumentando muito a competitividade dos bancos, talvez deixando o banco estrangeiro entrar, não sei, porque realmente não tem cabimento o nível de lucro dos bancos e o nível de taxa de juros que é cobrada. Eu, honestamente, quando você olha uma taxa de cheque especial ou de cartão de crédito a 10% ao mês, gente, não tem explicação. Então, produtor rural, muita atenção na hora de tomar o teu crédito rural preferencial, sem dúvida, porque você, a não ser que você seja um plantador de soja ou que você tenha uma grande quantidade de café que vai ser bem remunerado, você poderá ter dificuldades para pagar isso lá para frente.